bênção geracional. Já é ceia, né? Já é dia que vem muita gente, mas domingo que vem, traga biso, a bisa, o vô, a avó, o pai, a mãe, o irmão, o filho, o neto, que nós vamos orar por todo mundo. Vamos trazer uma palavra específica, depois uma oração. Aliás, orações específicas. Não perca esse culto de domingo que vem, irmãos. Ou de manhã, ou à noite. Vamos para a mensagem da noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 52, verso de número 8. Salmo 52, 8. Salmo 52, 8, o texto vai dizer assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Vamos falar juntos pelo painel? Vamos lá? 1, 2, 3. Quanto a mim, porém, confio todo sempre. Recebe essa palavra aí, irmão. Eu quero falar hoje, com a graça de Deus, sobre sou como a oliveira. Pai Celestial, Tu me deu a graça de compartilhar essa palavra hoje pela manhã. Fomos tratados aqui, tocados, e que não seja diferente agora à noite, Pai. Cada irmão, irmã que veio, está esperando para receber a Tua palavra, se alimentar. Nós já tivemos orações, louvores, lindo louvor, apresentações, coisa linda aconteceu aqui. Mas agora, ó Deus, nós vamos encerrar com alimento para as nossas ovelhas. Que todos sejam muito alimentados pela palavra. Palavra rema, palavra de revelação, palavra de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Tem algum irmão ou alguma irmã aqui que o sobrenome é Oliveira? Olha que beleza, tem bastante gente. Então você já tem essa bênção no nome, né? Irmãos, a Oliveira, nós estivemos lá. Isso aqui é o Getsemane. Eu pedi para pegar essa foto, porque você pode olhar do lado da Oliveira, tem algumas outras menores. Essa aqui é a mãe. Ela vai dando broto, ela vai brotando ali, vai saindo oliveira. Tem algumas que depois de cortada, a Bíblia diz isso, né? No tronco que sobra vai surgindo ramos novos. Alguns dizem que ela chega a viver 2000 anos. Assusta, né, quando fala isso. Aí a gente já foi algumas vezes lá para Israel, e aí a gente pergunta para o guia, mas qual a prova, né, que chega a durar 2000 anos? Eles dizem assim, é que às vezes eles pegam, eu não lembro o nome de quem cuida disso, mas eles pegam o tronco e vão descascando, e o tronco vai tendo nós. Eu acho que é isso mesmo, acho que é nós que chama. E cada nó representa uma quantidade de anos, 100 anos, alguma coisa assim. Aí por ali, pastor Geraldo, eles tiram a conclusão. Há quem diga que quando a gente ora ali no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, no caso, é possível que a gente esteja orando do lado de uma árvore que Jesus orou. Que Jesus foi orar no Getsemane, eu devo falar alguma coisa sobre isso hoje. Então, a oliveira, ela é quase tida como uma árvore imortal, porque ela dura muito. Então, diga comigo assim, começando a mensagem de hoje, diga comigo assim: eu sou como a oliveira, eu tenho a bênção da longevidade. Eu sou como a oliveira, eu vou viver muito. Gostaram dessa, né? Antes de continuar, fala para o irmão do seu lado assim: você vai viver muito nessa terra. Aleluia! Recebe essa palavra aí, irmãos. Outra coisa, o caroço da oliveira. Não adianta você comer uma azeitona e falar, agora eu vou plantar. Você vai ouvir uma mensagem dessa e falar, vou plantar o caroço lá na minha chácara, lá na minha casa, no meu terreno, e vai nascer. Não vai nascer. Porque a informação que nós temos é que o caroço da oliveira, ela só nasce, pastor Antônio Carlos, depois de morto.
Ele tem que morrer para daí nascer. Um caroço vivo não nasce. Aí vem Jesus e diz assim, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Olha que coisa. O grão de trigo cai na terra, se ele não morre, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Diga assim, eu sou como uma oliveira. Eu morri para o mundo, por isso eu vou dar muitos frutos. Nós somos a oliveira, irmão. Nós somos a oliveira. A oliveira, ela demora para dar os primeiros frutos. Chegam a falar de 15 anos. E só que ela, antes de dar frutos, ela lança, Bego, ela lança, Wanda, a raiz muito profunda. Os que entendem disso chegam a dizer que ela chega a lançar 6 metros de raiz, ou até 7. Mas é normal ela ter pelo menos 6 metros. É quase maior do que ela, não é maior do que ela, porque a oliveira não é uma árvore alta, né? Ela é frondosa, bonita, mas ela não é tão alta. Mas o grande segredo da longevidade está nas raízes. Todo aquele que tem raiz tem longevidade. Uma pessoa, quando ela tem raiz na empresa, ela tem longevidade lá. Tem raiz na família, a família vive muitos anos. A família prospera. Tem longevidade naquilo que começa, tem raiz profunda. Não morre fácil. E ela acaba produzindo uns 75 litros de azeite, e depois que ela começa a produzir, ela não para mais. Aí tem algum momento em que ela dá uma diminuída na produção. E quando há essa diminuição na produção, aí vem a poda. Ninguém gosta de ser podado. Você já ouviu falar assim, fulano estava indo bem lá, o patrão acho que ficou com medo dele sobressair demais, veio lá e podou. O irmão estava indo bem ali no ministério, o pastor foi lá e podou, ou o líder foi lá e podou. Ninguém gosta de poda. A palavra poda é um negócio de cortar, né? Mas aí Jesus vem lá dá uma olhada comigo, lá em João 15, capítulo 15, olha sobre a oliveira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Irmãos, alguma das podas, ela é dolorida. Toda poda é dolorida, mas a poda é para melhorar a gente. De repente, se você está passando por uma poda, uns cortes, algumas lutas, algumas batalhas, você está sendo podado, saiba que Jesus está te preparando para coisa melhor. Está limpando. O texto diz assim, aquele que dá fruto, ele corta, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Irmãos, todo dia, hoje é um dia de limpeza. Um culto como esse é um culto do momento em que nós estamos sendo limpos. Quando nós ouvimos a palavra, estamos sendo limpos. Quando nós estamos orando, estamos passando por uma limpeza. Mas às vezes também, quando a gente passa por uma tribulação, uma batalha, tem batalhas que vêm para nos podar. Mas é para nos limpar, não é para nos machucar. A oliveira, ela produz alguns tipos de azeite. E o primeiro tipo de azeite, que era produzido da oliveira, ela era para o tabernáculo. Ela era para unção. Era a produção para ungir as pessoas, para ungir reis, sacerdotes. Olha o Salmo 23, verso 5. Dá uma olhada, Salmo 23, 5. Prepares uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, nós precisamos dessa unção. Às vezes, é normal você pensar assim, eu vou para a igreja porque estou precisando me encher da palavra, me fortalecer. Isso é verdade. Mas é melhor ainda quando você já vem ungido. O culto é melhor. Não existe aquela parede entre o pregador, entre o louvor e as pessoas.
porque a sua cabeça já está com óleo. Uma das coisas que todo pastor de ovelha fazia na época, e faz até hoje, é quando começava a ovelha a ter problema, ele colocava óleo. O óleo tira o parasita. O óleo não deixa o mosquito entrar no nariz, ou o bicho entrar no nariz ou no ouvido, deixar até a ovelha meio louca. O óleo purifica, limpa e protege a ovelha. Levante sua mão e diga assim: eu sou protegido pelo azeite da oliveira, pela unção do Senhor. Aleluia! Somos abençoados através disso. Então a primeira unção, o primeiro tipo de azeite produzido na prensa era o azeite para a casa de Deus e o azeite que era para ungir. O segundo tipo de azeite é para alimento. Como nós estamos em termos de alimentar pessoas? Eu era professor já há uns bons anos, logo que cheguei aqui. Eu sempre fui professor lá em Mogi Guaçu também, onde nós abrimos o ITQ. Sempre fui professor na área de hermenêutica e homilética, a área que eu gosto. Eu gosto de sermões bem preparados, de boa interpretação, de novidade no sermão, né? de ensino, de profundidade. E eu, dando aula, a gente como professor de homilética, de vez em quando se dá oportunidade para os alunos, até porque faz parte da prova, vale ponto, para os alunos pregar. E teve um menino que era meu aluno, hoje é pastor, e ele disse o seguinte, ele disse: eu subi a Quintino, e ali em cima, depois que sobe lá na parte de cima da Quintino, eu pegava o ônibus para a empresa. E eu fazia isso à noite, meu turno era à noite. Ele falou, era um sábado, um jovem chegou para mim e disse assim: por favor, se podia me indicar a boate tal. Era uma boate famosa na época, um clube famoso na época. Unia muita gente. Ele disse: você vai por aqui, pega tal lugar. Quando o rapaz saiu, o Espírito Santo falou no coração dele assim: mas que tipo de alimento você está dando para as pessoas? E aquilo incomodou, ele passou a noite toda trabalhando, e aquilo na cabeça dele. E ele dizia: Deus me perdoa, não era isso que eu devia ter feito. Mas já tinha acontecido, passou, ele pregando no ITQ, contando. Aí ele disse que o tempo passou, dali um tempo, no mesmo lugar, uma outra pessoa. Outro rapaz chegou para ele esperando o ônibus, o rapaz falou assim: por favor, você podia dizer para mim onde fica a boate e tal? Ele disse assim: eu não vou falar da boate, mas vou falar do lugar onde você vai ser abençoado. Vá no tal lugar. Ele contou uma igreja que tinha culto de jovens, ali por perto. Naquele dia, era sábado, normalmente, né, Gabriel, os sábados são dos jovens. E aquele dia ele saiu feliz da vida. Ele disse: eu não sei se o rapaz foi, mas eu percebi que ele foi tocado pela palavra que eu disse. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse para eles, na hora que alguém disse assim: tem muita gente aqui, estão com fome, despede. Jesus disse: não. Aí Jesus usa a seguinte expressão: dai-lhe voz de comer. Irmão, irmã, deixa essa pergunta para nós. Que tipo de alimento nós estamos dando para as pessoas? Essa semana, contei agora pregando lá no Pastor Levi, essa semana aconteceu um fato. Sábado, eu e a pastora, na verdade a pastora Solange comprou todos os presentes para os pastores. Eu estava num outro compromisso, desci buscar ela na Campos Sales. E quando eu encostei o carro, ela guardou. O carro meu tem o vidro mais escuro, então a pessoa não podia reconhecer quem era. Bateu no vidro, eu abri. Um senhor disse para mim assim: moço, por favor, o senhor pode me levar para minha casa? E eu percebi que ele estava com Alzheimer. Mas a hora que eu olhei para ele, eu reconheci na mesma hora. Foi um dos meus patrões aqui da Pitininga. Eu falei para ele: rapaz, você foi meu patrão. Os olhos dele lacrimejaram. Eu disse: lógico que vou levar você. Mas você sabe onde é a sua casa? Eu falei: eu moro lá no Atenas. Pus ele no carro, fui falando de Jesus para ele, falando do tempo que trabalhei com ele. Quando ele desceu, ele não sabia como me agradecer. E eu desci do carro e abracei ele. E disse: eu ganhei o dia hoje. Irmãos, eu voltei para casa tão feliz aquele dia.
porque eu pude falar de Jesus para um dos meus últimos patrões que eu tive aqui em Itapetininga. Deus me deu graça com muitos patrões. Teve um deles que, há um tempo atrás, eu fiz o funeral. A família me chamou para fazer o funeral do meu patrão. Quem se lembra do Alto Poço Pererê? Quem quer queijinho, né? E vai no Pererê. Ih, já só eu. Eu tenho uns aí. Ah, o senhor ganhou prêmio lá nos Pererê, né? Ó. Ganhou a televisão, é verdade. Olha, irmão, que... Jesus amado. Verdade, aquele prêmio lá que a gente fazia. Eu sempre comandei escritório, assim, administrando, sempre foi uma área que eu gostei muito. E, irmãos, nós precisamos dar de comer para as pessoas. Tem muita gente que Deus coloca na nossa vida e a gente deixa passar pelo menos uma palavra. Você quer que eu faça uma oração por você? Você permite que Você gostaria de ir comigo num culto da minha igreja? Você gostaria de ver Jesus mudando a sua história? O rapaz que eu levei, ele ficou emocionado e agradeceu. Mas eu voltei e dizia para Solange, eu ganhei o dia hoje. Mas me fez bem, mas me fez um bem assim. Acho que foi sexta tarde ou sábado à tarde. Sexta tarde, né, Solange? Dá-lhe voz de comer. A oliveira é alimento, irmão. A oliveira produz alimento, produz comida. E nós precisamos ser esse alimento para as pessoas. Tem pessoas com fome do nosso lado. Terceiro tipo de produção da oliveira é iluminação, é luz. Ela produz luz. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo 27, 20. O texto diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. Olha a expressão, continuamente. Levanta sua mão e diga assim: Deus me fez como uma oliveira para produzir luz continuamente. Se você está se apagando, irmão, esse culto, Deus trouxe você para isso. A chama tem que acender hoje. Porque você vai lá para Samuel, e no começo do livro de Samuel diz que Deus chamava Samuel 3 vezes. E ele não entendia, porque ele sabia, não tinha tido experiência com o Senhor ainda. E aí o texto bíblico usa a seguinte expressão: foi chamado Samuel, Deus falou com Samuel, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse no templo do Senhor. Irmãos, a lâmpada não podia apagar, mas estava faltando azeite. E por estar faltando azeite, a lâmpada estava se apagando, não podia. Porque esse texto diz: mantenham a lâmpada no tabernáculo acesa continuamente. E Samuel tinha sido entregue no tabernáculo para ser criado. A lâmpada não podia apagar. Agora escute isso. Você vai lá para Mateus, acho que é 25, se não me falha a memória, e você vai ver as 10 virgens. É isso mesmo, Mateus 25, as 10 virgens. Escute, irmão, presta atenção. O que as 10 virgens tinham? Roupa branca? Tinha roupa branca. Eram virgens? Sim. O texto diz que as 10 eram virgens. Eram virgens, tinham roupa branca. Qual foi o diferencial? O azeite. 5 tinha azeite, pastor Edilene, 5 não tinha. Aí quando o noivo chega meia-noite, João Estevão, representando meia-noite, representando aquele momento que você está despreparado, desprevenido. E aí vem e elas dizem assim: nosso azeite acabou, empresta. Falou: não podemos emprestar porque pode faltar para nós. Vá comprar. Enquanto elas foram comprar, a porta fechou. O que faltou foi azeite. Levante a sua mão direita, diga comigo assim: que em todo tempo sejam alvas as minhas vestes,
e jamais falte óleo sobre a minha cabeça. Oh, aleluia! E finalmente, o último tipo de azeite que a oliveira produz é para remédio. Aliás, se você procurar aí no Google, você vai encontrar, ou no YouTube, um extrato chamado extrato de oliveira, que cuida de muitas doenças. Que coisa, né? O bom samaritano, não é interessante? Quando o bom samaritano encontrou o homem caído, ele aplicou no homem azeite e vinho. Azeite cura, irmão. Cura todas as áreas. Se você veio para cá hoje com a alma machucada, ferida por uma situação na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus colegas de trabalho, você está machucado. O azeite vai ser derramado aqui, já está sendo derramado. E com isso você já está recebendo cura. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 128, verso 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, eu gosto mais da versão que diz como ramos de oliveira. Mas aqui diz como rebentos de oliveira. A criançada tem hora que sai arrebentando tudo meu, né? Glória a Deus pela nossa criançada, né? Nossas netas, nossos filhos. Como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Levante a mão e diga assim: meu filho é um ramo de oliveira. Minha filha é um ramo de oliveira. Vai produzir muito na sua vida, em nome de Jesus. Receba, igreja, essa palavra aí, ó. Que alegria! Outra coisa, a oliveira, ela cresce em qualquer terreno. Tem árvore que você fala assim: não adianta plantar essa árvore aí não, que ela não vai nascer. A terra não é boa para ela. Oliveira cresce em qualquer lugar, irmão. Oliveira cresce naquele terreno fértil, bom. Oliveira missionária cresce na rocha. Marcelo, cresce na montanha. Cresce no vale, cresce no... Porque a oliveira, ela se adapta. Irmão, em nome de Jesus, onde colocar você, você vai crescer. Esse terreno não vai dar certo, essa empresa não vai dar certo. Vai dar, porque você é uma oliveira. E a oliveira cresce em todo lugar. Não tem esse negócio, aqui eu não vou crescer. Vai sim, porque você é uma oliveira. Sou como a oliveira. Agora receba essa palavra linda que nós vamos compartilhar, já caminhando para o final. Gênesis 8, dilúvio. Aqui é a história do dilúvio, Gênesis capítulo 8. Olha o que diz 8 verso 11, perdão. Não falei o verso, né? Perdão, fião. Verso 11. À tarde, aqui está falando, irmão, lê em casa como tarefa. Aqui está falando do dilúvio, baixou, e Noé soltou uma pomba. Então aqui está falando da pomba. À tarde ela, a pomba, voltou a Noé, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Segura um pouco esse verso para mim aí, filhão. Irmãos, quando o dilúvio veio, tudo morreu. Tudo que tinha vida morreu. Não ficou ninguém, não sobrou nada. Mas aí a água baixa, e quando a pomba volta, por que a pomba trouxe logo uma folha de oliveira? Irmão, diga comigo assim: eu sou como a oliveira. Na minha vida, pode ter até um dilúvio, tempestades, eu vou sofrer o dano, mas não vou morrer, porque o dilúvio vai passar, a luta vai passar, e eu continuarei verde como a oliveira. Eu estou melhorando, gente. Meu irmão que diz que acha falta dos pulinhos, vou voltar a pular então. A oliveira não morre.
A oliveira enfrenta o dilúvio. Logicamente que a tempestade fez a oliveira sofrer, mas ela volta ao que era o original. Porque a oliveira é assim. Irmãos, essa palavra que eu vou dar, e quero fazer isso rapidinho para encerrar no horário, ela é uma palavra um pouco mais complexa. Mas lá em Romanos, capítulo 11, verso 17, hoje eu falei 7, né? De manhã. 11, 17. Olha o que diz lá. Romanos 11, 17. Porém, alguns dos ramos foram quebrados. E tu, sendo a oliveira brava, nós somos oliveira brava, irmão, olha. Fostes enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Segura um pouquinho para mim aí, filhão. Irmãos, esse texto aqui está falando de Israel. Da oliveira, de Israel e da igreja. O judeu, ele era o merecedor. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para o judeu. Veio para os que eram seu, mas os seus não receberam. Então, alguns dos ramos foram quebrados. Isso aqui é desobediência. Até hoje, irmão. Você vai lá em Israel, você fica triste. Você vai conversar com o judeu, ele diz, não, Jesus não é o Messias. O Messias ainda virá. Ele diz isso para você lá. Ele respeita você. Você respeita ele, é bonito. Eu e o pastor Jairo tentamos conversar, né? Mas eles não aceitam. Aí o que o texto está dizendo é, nós, irmãos, nós não somos judeus, né? Então nós somos o quê? Enxertados. Nós somos o ramo que era de uma oliveira brava e fomos enxertados. Só que nós somos enxertados e passamos a fazer parte da oliveira. Diga assim, eu sou uma oliveira enxertada. É assim que nós somos. Tinha uma canção antiga, só podia ser antiga, né? Se eu vou cantar. Que dizia assim, era uma oliveira e um ramo quebrado e um jambuzeiro ali foi enxertado. Pelo amor de Deus, alguém cante. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Nele foi enxertado. Posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu. Paula, canta bonito, hein? Olha aí, Aline, olha aí, tem músico aí sobrando aí da igreja. Queridos, nós somos oliveira enxertado, galho enxertado. Então que nós possamos viver essa verdade. Quando lá na parábola de Jotão foi procurar, na parábola, as árvores para reinar, a primeira que ele procurou foi a oliveira. Vai reinar sobre nós. É uma parábola política. Que as pessoas falam que tem nada a ver a igreja com política. A Bíblia fala muito de política e essa é uma parábola política. Porque o rei matou todo mundo para ficar no lugar. Matou todo mundo. Todos os seus irmãos, 70 irmãos, matou todos para tomar o lugar deles. E aí essa parábola diz que a oliveira não quis reinar. Por isso a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Só que a oliveira não quis, a oliveira disse, eu não quero deixar de produzir o meu fruto. Nós temos frutos bons. Em nome de Jesus, vai para sua casa hoje, dizendo durante essa semana, eu serei uma oliveira. Eu sou como a oliveira. Como Davi disse, diga isso durante a semana. Eu sou como a oliveira. Na casa do meu Deus, eu vou produzir fruto, eu vou produzir cura, eu vou produzir salvação na vida das pessoas, eu vou produzir alimento,
fala algo poderoso e especial, que você acredita que Deus vai te usar para produzir. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça. Levante a mão e diga: eu sou como a oliveira na casa do meu Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Quero convidar a minha família aqui, nós vamos orar. E nós vamos encerrar o altar da família, agradecendo a Deus por essa linda semana. Pastora Natel, vem orar por nós junto com a família. Pastora Edilene. Vem cá, irmãos, vamos orar.